Acabou a substituição tributária com a reforma tributária, né? Com o IBS, com o CBS, ou ainda persiste? Isso é um ponto que o pessoal vem confundindo bastante, né? Muitos falam, acabou a substituição tributária, né? Com a reforma tributária, que beleza, mas não especificam qual tipo de substituição tributária acabou. Qualquer tipo, né? Só existe um tipo, ou tem alguns tipos de substituição tributária. Então vamos falar sobre isso e vamos desfazer essa confusão bastante frequente aí no meio jurídico, quando aponta que acabou a substituição tributária, né? Não há nenhuma hipótese de substituição tributária aí na Lei Complementar 214, né? No contexto da reforma tributária. Então fica aqui comigo, né? Que a gente vai conversar um pouquinho, né? Sobre esse tema, né? Antes de eu pedir para rodar a vinhetinha e a gente começar efetivamente com o conteúdo, né? Vamos fazer aquele combinado, né? Eu não tenho como não fazer esse combinado com você, né? E se você terminar e assistir todo esse vídeo, né, e você entender que ele foi útil para você, né, de alguma forma você aprendeu alguma coisa, né, saiu desse vídeo aí, né, com uma informação importante, né, você vai pegar seu dedinho no final do vídeo e vai tascar o like, que é bastante importante, é importante mesmo para a gente. Né? Então não faria isso aqui todo vídeo, todo santo vídeo, toda semana, pedindo para você dar o like e também para você se inscrever aqui no nosso canal, aqui no canal da Academia da Reforma Tributária. Vamos, falei demais, né? Vamos rodar a vinhetinha, roda, roda, roda a vinhetinha e vamos pro vídeo. Muito conteúdo aí para você nesse vídeo. Vamos lá. Olha o que eu coloquei no título, né? O enigma da substituição tributária, o fim ou a transformação. Que nome bonito, né? Nossa. Vamos começar a tratar sobre isso. Acabou ou não acabou a substituição tributária com a reforma tributária? Né? Vamos aqui para o slide, que eu trouxe aqui alguns questionamentos, como de costume. Falou, ó, acabou a substituição tributária com o IBS? Não, pessoal, não acabou. Como assim, professor? Falaram que acabou, então. Esse é um ponto que é fundamental a gente aqui abrir um parênteses para deixar bastante claro. Não existe somente um único tipo de substituição tributária. Quando a gente fala de substituição tributária, a gente está falando de responsabilidade tributária. Né? Trazendo aí aqueles conceitos básicos do direito tributário, né? Responsável tributário, contribuinte. Né? Então, quando tem uma relação jurídico-tributária, no polo passivo, aquele polo em que quem ocupa tem o dever jurídico de recolher o tributo para o sujeito ativo, eu posso ter ali o contribuinte, aquele que pratica efetivamente o fato gerador, não é o que a gente está falando aqui, ou o responsável, é um terceiro que não praticou o fato gerador, que não tem uma relação pessoal e direta com o fato gerador, mas a lei exige, que ele recolha o tributo no lugar do contribuinte. Então a substituição tributária se encaixa aqui como um tipo de responsabilidade tributária. E quando a gente entra no mundo do ICMS, na verdade não só do ICMS, né? Mundo aí dos tributos, a gente pode ter três tipos de substituição tributária. A substituição tributária para frente, a progressiva, aquela que dá aí medo em todo mundo, o ICMS-ST, a AST, né, a substituição tributária, né, e aí o pessoal esquece de qualificar que substituição tributária é essa. É aquela substituição tributária que deu bastante problema, muita discussão e ainda dá, né, no Poder Judiciário a substituição tributária progressiva, para frente, aquela em que há aí uma antecipação no recolhimento do tributo, do ICMS, do IPI, da PIS/COFINS, né? Então, é aquela que dá várias discussões, se é constitucional ou não, né? Como que eu apuro a base de cálculos, pode ter restituição ou cobrança complementar. Então, essa substituição tributária progressiva, a ST para frente, essa é que dá problema e essa acabou realmente com a reforma tributária. Né? Mas a gente tem outras duas hipóteses de substituição tributária, que é o diferimento, né? Ou substituição tributária para trás. E essa nunca teve problema.
E até aconselhável que se continue se utilizando em algumas situações. Então a gente tem a substituição tributária para trás, que é o tal do diferimento. Né? E a substituição tributária concomitante, aquela que surge no exato momento em que ocorreu o fato gerador. Então, no momento que ocorreu o fato gerador, né, você obviamente já elege o responsável tributário para ocupar o polo passivo no lugar do contribuinte. Então é ele que vai, obviamente, cumprir a obrigação de pagar o tributo. Então essas duas últimas hipóteses de substituição tributária permanecem com a reforma. Né? E aqui ninguém reclama, né? Porque é até aconselhável que se utilize. Né? Então, pessoal, quando a gente simplesmente fala substituição tributária, não acabou com a reforma. Né? Na verdade, a gente tem que especificar qual é o tipo de substituição tributária. A gente tem que ser preciso, tem que ser técnico no nosso discurso. Então, a substituição tributária para frente, a substituição tributária progressiva, essa acabou. Né? Os estados tentaram incluir na Lei Complementar 214, até conseguiram ali no Senado, mas a Câmara excluiu. Então, por hora, né, a substituição tributária para frente não tem previsão. Não tem previsão expressa na Lei Complementar 214. Pode? Tem, em algum momento? Pode. Né? Ainda está lá o dispositivo, né, na Constituição que fundamenta a legitimidade, né, da ST, da substituição tributária para frente, no caso do ICMS, PIS/COFINS, né, IPI. Então tá lá, não foi revogado, tá lá no texto constitucional. É uma questão política, uma decisão política que por hora não foi incluído na Lei Complementar 214. Tá? Então, é, vamos. Tem um outro ponto aqui, falar. Então, quais os tipos, né, que ainda existem? A gente já respondeu. Né? É o diferimento, né, que é a substituição tributária para trás. Então, o exemplo clássico era o do produtor rural. Você pega ali o produtor rural, produziu leite, e ele vai vender isso para uma indústria de laticínios, para fazer requeijão, queijo. Né? Então, aí é clássico o diferimento. Né? Então você tem aí o diferimento. Então não vai ser o produtor rural que vai ter que pagar, por exemplo, o tributo. Quem vai ter que pagar aí como substituto vai ser a indústria. Né? Mas veja, o fato gerador já aconteceu, então eu estou diferindo, né, o momento em que isso vai ser pago, né? O tributo vai ser pago e vai ser por um terceiro, né? E não vai ser o produtor rural que vai pagar, ele praticou o fato gerador, mas quem vai recolher no lugar dele vai ser a indústria, referente a essa operação aí de venda do leite cru, aquele que ele tirou ali da vaquinha, né, fez a ordenha, né, e vendeu ali para a indústria de laticínio, né, para a agroindústria. Então, essa hipótese continua, gente, não exatamente nessa situação, né, mas a gente vai ter hipótese de diferimento sim, depois eu vou até trazer alguns exemplos para vocês. E a outra, a substituição tributária concomitante. Né? Então, essa também vai continuar, a gente vai ter lá um caso específico, depois a gente vai conversar sobre isso. Tá? Então, vamos lá. Então, professor, beleza, né? Mas em que situações? Dê exemplos, né? Então vamos lá, que é o que importa. Vamos exemplificar isso daí, né? Então, o diferimento. Né? A gente tem duas hipóteses aqui que eu coloquei de diferimento. Então, a primeira é quando um produtor rural ou um contribuinte do regime regular for adquirir insumos agropecuários, que está lá dentro de um regime diferenciado, com alíquota reduzida 60%, né, lá na Lei Complementar 214 tem um anexo, né, que elenca esses insumos agropecuários. Então, você tem um produtor rural, não contribuinte, por exemplo, que vai adquirir esse insumo, essa operação vai estar abarcada pelo diferimento. Né? Então, o fornecedor que for vender esse insumo para, para o, para o produtor rural, ou pode até ser para um contribuinte do regime regular do IBS. Né? Não vai destacar o IBS e a CBS no documento fiscal. Né? E aí, quem vai ter que recolher esse IBS e CBS vai ser ou o produtor rural ou esse adquirente aí que seja contribuinte do regime regular aí do IBS e da CBS. Então tem uma hipótese lá, né, no caso dos insumos agropecuários, uma hipótese de diferimento. Então olha aí, uma hipótese de substituição tributária para trás.
substituição tributária para trás. E um outro caso, está lá no artigo 28, né, da Lei Complementar 214, que é no setor de energia elétrica, né? Apesar de o legislador não ter utilizado o termo diferimento, né, mas da leitura lá do artigo 28, você enxerga o diferimento. Né? Diferimento até o momento em que vai ocorrer efetivamente o consumo da energia. Então, por exemplo, eu tenho lá o gerador de energia elétrica vendendo, alienando energia para uma distribuidora, né? Ou para uma comercializadora, né? Não vou entrar aqui em detalhes como que funciona, né? O mercado livre, né, de energia elétrica, mas tem aí um player importante que são as comercializadoras. Então eu posso ter aí um gerador de energia elétrica vendendo, alienando energia para a comercializadora. E as comercializadoras alienam essa energia, por exemplo, para um consumidor livre. Então, você aí, só para vocês terem uma ideia, você que está me assistindo, provavelmente é um consumidor cativo, que necessariamente você tem que firmar um contrato com a distribuidora local de energia. Só que tem grandes consumidores de energia, indústrias, grandes indústrias, né, que eles podem firmar contratos com comercializadoras ou até mesmo diretamente com um gerador de energia elétrica. Ele pode escolher em qualquer gerador de qualquer lugar do país, né, para aqueles que obviamente fornecem um preço maior. Então, eu posso ter aí um gerador alienando energia para uma distribuidora, para uma comercializadora. Então, veja, esse tipo de alienação, né, são para adquirentes de energia que não são consumidores, eles vão revender energia. Então, nesse caso aí, vai ter um diferimento. Não vai haver aí o recolhimento do IBS da CBS nesse tipo de operação. Mas quando uma comercializadora vender, alienar energia para uma indústria, que é consumidora de energia, a indústria não vai revender energia, né? Aí vai haver o recolhimento do IBS da CBS. Então veja, é, a gente tem a hipótese de diferimento. Então, quando o gerador vende para uma comercializadora ou para uma distribuidora, que não são consumidores de energia, não vai haver o recolhimento do IBS e CBS. Vai haver um diferimento. Né? Diferimento para que etapa? A etapa em que houver uma alienação para um consumidor. Então, por exemplo, a distribuidora vai vender para você energia, vai alienar para você energia. Aí ela vai ter que recolher o IBS e a CBS. A comercializadora vai alienar para você, consumidor, não você que está assistindo, por exemplo, uma grande indústria aí, né? Aí ela vai ter que recolher o IBS, e a CBS. Então, são situações em que há sim o diferimento, tá? Mas, professor, você falou de um outro tipo de substituição tributária, né? É a substituição tributária concomitante, né? Ou para os lados, né? Dê um exemplo, é o exemplo da plataforma digital, né? Plataforma digital vai ser um exemplo, é, vai ser uma situação em que eu vou aplicar a substituição tributária concomitante, né? Vão ter situações em que a plataforma digital que é que vai ter que recolher o IBS e a CBS no lugar do fornecedor. Né? Então vão ser situações em que eu estou tendo uma substituição tributária. A plataforma substituindo o fornecedor no polo passivo da relação tributária. Né? Então, olha aí, mais um exemplo de substituição tributária prevista aí, né, na Lei Complementar 214. Então, pessoal, tire isso da cabeça de vocês. A substituição tributária não acabou. Na verdade, o que acabou, pelo menos por hora, que não tem previsão, né, na Lei Complementar 214, é a substituição tributária para frente. É um tipo específico de substituição tributária. Eu entendo que o pessoal fala, né? A ST acabou, porque o pessoal está acostumado, né, em escutar ST e associar a esse tipo específico de substituição tributária. Né? Quem fala isso sabe, né, que não são todas as substituições tributárias que acabaram. Né? Mas, para algumas pessoas, isso pode gerar confusão. Né? Então, é importante que sejamos técnicos e deixemos claro, né, que é um tipo específico de ST, de substituição tributária, que acabou, que é a substituição tributária para frente. A progressiva, é a que dava polêmica, dava problema, né? Então, ela realmente acabou, pelo menos por hora, né? Por hora, acabou, tá bom? E aí, curtiu? Deixa eu só ver aqui, eu acho que não tem mais nada aqui que eu queria que era perfeito. Então é isso. Então é isso, né, pessoal? Gostou do vídeo? Ele foi útil para você? Trouxe alguma informação valiosa para o seu aprendizado aí no contexto da reforma tributária? Então, vamos lá, vamos pegar o dedinho, né, e vamos dar o like aí, também se inscreva no canal,
Toda semana eu trago vídeo aqui, religiosamente um vídeo por semana, para trazer um ponto importante aí para a gente conversar sobre a reforma tributária. Né? E se você quiser se aprofundar mesmo, sair um pouco só dos vídeos aqui do canal, quer se aprofundar no estudo da reforma tributária, pessoal, né? Então venha ser aqui um acadêmico mesmo da reforma tributária, assine o nosso plano, né, para ter acesso aos conteúdos, às nossas aulas ao vivo semanais, os nossos cursos gravados, né, tanto da parte constitucional, a gente começou agora a gravar as aulas sobre a Lei Complementar 214, vamos varrer essa lei complementar, realmente trazer aí os pontos mais importantes para você aprender de verdade aí sobre o IBS, CBS, o imposto seletivo, enfim, né? Aí na descrição do vídeo tem o link, né? Se te interessar, né? O link aí para nossa página. E se ficar qualquer dúvida, pessoal, coloque aí nos comentários ou procure a Academia da Reforma Tributária, né? No Instagram, a gente vai ter o prazer imenso aí de te ajudar, de tirar todas as dúvidas, tá bom? Então é isso, vamos ficar por aqui e a gente se encontra aí, né, no próximo vídeo, na próxima semana e abração para todos vocês.